Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. E o Brasil tem 2 biomas na lista dos mais ameaçados pelas mudanças do clima: a Caatinga e a Amazônia. É o que aponta o mapa da vulnerabilidade dos ecossistemas à variabilidade climática, realizado por um grupo de pesquisadores da Noruega e do Reino Unido. Os autores do estudo criaram um índice de sensibilidade da vegetação baseado em dados de satélites coletados entre os anos 2000 e 2013. Além disso, eles analisaram as variações climáticas que podem influenciar na capacidade da vegetação de fazer fotossíntese. E qual o problema disso tudo? Bom, uma das explicações é que a vegetação fica menos verde, com menos folhas e com menor poder de absorção de carbono do ar. É como se os biomas entrassem numa depressão e suas plantas deixassem de funcionar direito. Bom, essa é uma breve explicação, mas quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o Fábio Scarano, diretor executivo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Fábio, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bom. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Para você, para os espectadores. Bom, eu dei uma breve explicação aqui do que de fato pode representar termos 2 biomas nessa lista aí de mais ameaçados pelas mudanças do clima, mas na prática, para as populações, o que de fato essas questões técnicas têm já representado nos últimos anos? Bom, esse estudo que saiu agora, que você menciona, ele dá uma indicação que é realmente preocupante, porque tanto a Amazônia como a Caatinga já constavam em outros estudos que modelavam situações climáticas de futuro. Então, estavam prevendo que no futuro a Amazônia, tem estudos dos anos 90 que mostram que com base em modelos, propõem que a Amazônia poderia estar caminhando em direção ao estado de savanização, ou seja, ela deixa de ser floresta e passa a ser uma vegetação mais pobre, aberta, portanto mais seca, e que a Caatinga se tornaria ainda mais seca. E essas eram projeções com base em fatores de clima. O que esse estudo mostra, que é muito preocupante, é que eles pegam dados atuais dos últimos 15 anos e mostram que já está acontecendo com essas vegetações, são mudanças num grau acelerado, porque nesses últimos 15 anos a gente teve alguma variabilidade climática, especialmente em relação à temperatura e chuva. E eles verificaram, portanto, evidências biológicas, quer dizer, são mais do que as evidências climáticas, já é a evidência biológica que, de fato, a Amazônia aparentemente está ingressando num processo de mudança, se tornando, portanto, mais aberta, mais seca, e a Caatinga aparentemente ainda mais seco do que já é. Então, isso pode conduzir, em essas vegetações mudando de fase, vamos dizer assim, uma vai gradualmente se tornando menos florestal e mais savânica, e a outra que já é bastante seca se tornando ainda mais seca, isso vai ter, o estudo naturalmente se preocupa muito com o aspecto da biodiversidade, da natureza e tal, que em si já é preocupante, mas nesses biomas as pessoas vivem dessa natureza e, portanto, isso pode ter um impacto socioeconômico muito profundo. Sem dúvida, principalmente nas comunidades que vivem em torno desses biomas, mas não só para elas também, mas com a qualidade do ar, da água e também para toda a nossa população. A gente sabe muitas vezes da dificuldade de a gente conseguir aproximar a discussão de aquecimento global do dia a dia. Aqui, enquanto a gente conversava no início e eu li a nossa abertura aqui, já me lembrava um pouco do que a gente aprende na escola mesmo em relação aos biomas brasileiros, como funciona a fotossíntese. Então, a gente está nesse momento preocupante aí por conta das mudanças climáticas. Isso já tem provocado uma série de preocupações. Agora, o que de fato, de prático, pode ser feito e pode ser cobrado eventualmente até dos governantes? A gente sabe que no fim de 2015 houve a COP21 na França, o Brasil assumiu compromissos por lá também, é um primeiro passo, mas a partir de agora, como a gente tentar aumentar ainda mais uma pressão, uma cobrança da opinião pública em relação ao que o poder público pode e deve fazer para proteger a nossa vegetação? Sim, uma ótima pergunta, e eu acho que o tema da mudança climática ele ainda está muito ao nosso alcance de reduzir esse problema.
E o que o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o famoso IPCC, mostrou em 2014, a gente teve a honra de participar desse painel, é que a gente já entrou num momento da história que a gente já não vai bastar só reduzir as emissões de gases estufa. Que ainda é a grande discussão quando se fala das reuniões dos líderes mundiais. Isso. Né? Então, além de reduzir, a gente vai ter que começar a se adaptar a um clima que já está se tornando mais quente. Então, como é que você se adapta a um mundo mais quente? Então, você tem que pensar primeiro quem são os mais vulneráveis. Então, os mais vulneráveis são os pobres e os locais mais vulneráveis são os locais que perderam a sua capacidade de suporte à vida, ou seja, os locais que perderam a natureza. Então, como é que você, como sociedade, se adapta às mudanças climáticas que estão em curso? A melhor maneira de se adaptar é você reduzir a pobreza e você conservar a natureza ou recuperar parte do que foi perdido. E o compromisso que o Brasil fez na Convenção do Clima em Paris, agora em dezembro, é um compromisso muito sério, é um compromisso mensurável, que é o que mais nos agradou, e esse compromisso é um compromisso de zerar o desmatamento ilegal no país, de restaurar 12 milhões de hectares, que é uma área quase que equivalente ao que a gente tem em pé de Mata Atlântica hoje. Então, se a gente de fato conseguir fazer isso, conservar a natureza nesse grau, zerando o desmatamento, restaurando o que se perdeu, e hoje o novo Código Florestal brasileiro prevê isso, áreas de preservação permanente, aquelas matas de beira de rio, isso precisa ser recuperado por lei, tudo que se perdeu. Então, se o Brasil é capaz de fazer isso, no processo de fazer isso, através da natureza conservada e restaurando a natureza, a gente criar uma nova economia, gerar emprego e renda a partir disso, talvez a gente possa simultaneamente manter a natureza em bom estado e reduzir pobreza. E dessa maneira a gente, como país, vai estar mais adaptado aí a essas mudanças climáticas. Mas como a mudança climática é um problema global, não adianta só o nosso país atuar. E aí, nesse sentido, os principais contribuidores para as mudanças climáticas em curso, que são os países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, precisam mudar também um pouquinho seu modo de vida. A gente pensando um pouco em relação às populações, como você mencionou, né, de a gente pensar no replantio das matas ciliares, que vão ajudar os nossos rios aí a serem mais saudáveis e com isso contribuir até para a produção, muitas vezes, da agricultura familiar. A gente sabe que os pequenos produtores também são muito afetados, né, pelas variações climáticas. De que forma, então, a gente pode também pensar nisso, né, que essa preocupação toda tem a ver também com a produção de alimentos, com a sustentabilidade de uma forma geral, mas também com a manutenção daquelas famílias no campo, com as suas produções, para a nossa economia, isso também é muito importante. Exatamente. Na Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, a gente vem conduzindo um estudo agora com um conjunto de parceiros do setor privado, com o próprio governo, para entender o que é o tamanho desse passivo a ser recuperado, né, de áreas de preservação permanente, de beira de rio, que são importantíssimas para garantir o suprimento de água até na cidade. O que é o tamanho disso? E o nosso estudo está em curso, já estudamos aí alguns estados e tal, e temos um passivo significativo por recuperar no país. E isso tem um custo, né? E como você mencionou, alguns agricultores vão ter mais disponibilidade de recursos para investir na restauração dessas áreas do que provavelmente os agricultores de menor porte, de escala familiar e tal. Então, a gente está começando a estudar mecanismos de criar formas de incentivo para que os agricultores possam acelerar esse processo de restauração. Com isso, cumprirem a lei, ficarem dentro do Código Florestal e não terem um baque econômico tão grande no seu dia a dia, que, como você falou, às vezes o agricultor, tanto o pequeno como o grande, um ano de El Niño já é um drama, né? Que dirá você ter um conjunto de mudanças que vão além do El Niño por conta dessas mudanças climáticas que estão aí em curso. Então, a gente crê que para que essa restauração dos ambientes que se perderam no Brasil funcione, a gente vai ter que pensar em mecanismos de incentivo econômico, sim. Bom, importante aqui, antes de encerrarmos, que a gente está quase no finzinho do nosso bate-papo, mas começamos a conversa mencionando aí que o Brasil tem 2 biomas na lista dos mais ameaçados no mundo, segundo estudos aí feitos na Europa, mas, pelo que eu estou entendendo, a mensagem é que ainda é possível revertermos e tirarmos os nossos 2 biomas dessa lista ali dos mais vulneráveis e a gente tendo uma ação conjunta
poder melhorar a questão do aquecimento global e das variações climáticas, os efeitos dela aqui no nosso país. É muito possível. Os compromissos que o Brasil fez na Convenção do Clima em Paris nos levam nessa direção. Então, a intenção é muito boa, mas para que se conserve a natureza que a gente tem, para se restaurar o que se perdeu e no processo de fazer isso, reduzir pobreza, a gente vai precisar de investimento. De investimento público, de investimento privado e de uma consciência cada vez maior que o brasileiro, eu sinto, já tem. O brasileiro já sabe da importância da biodiversidade, já sente o efeito das mudanças climáticas, tanto nas cidades grandes como no campo. Então é hora da gente começar a agir. Sem dúvida. Então, e pensarmos também nesse momento que se fala tanto em crise, quais as prioridades de investimentos, para onde devem ser realocados, né, os recursos públicos aí. Então, fica o questionamento e reflexão para você de casa também nesse sentido. Bom, felizmente nosso tempo acabou. Então, Fábio, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado a ti, foi um grande prazer. Valeu. Antes de a gente encerrar, só mostro para você de casa, para buscar mais informações na internet, acesse aí o site da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, o site que é o fbds.org.br. E na próxima entrada do Conexão a gente volta aqui para falar sobre educação financeira. Pois é, a gente vai apresentar iniciativas que capacitam professores para trabalhar conceitos de orçamento com estudantes da rede pública de ensino. Eu conto mais detalhes quando voltarmos com Conexão Futura. Até já!